Pronto. Bom, então vamos lá. Acho que agora vai estar tudo ok. Acho que agora vai dar tudo certo aqui. Bom, pessoal, então, mais uma vez, boa noite. Vamos dar início aí, ao nosso segundo encontro, onde a ideia é fazer aqui um resumão da nossa disciplina, dos temas da nossa disciplina, e, né, ao final, a gente falar um pouquinho sobre as situações que foram colocadas lá na atividade do fórum, né, debater um pouquinho sobre essas questões de exclusão e discriminação que nos cercam aí. Pessoal, pelo visto, ainda poucas pessoas na sala, mas a gente vai iniciar assim mesmo, né, considerando que essas aulas sempre ficam gravadas, e como eu havia falado para vocês, fiquem à vontade, né, sempre que quiserem participar, né, se quiserem levantar a mão, tudo bem, mas se quiserem interferir, daqui a pouco a gente vai espelhar a tela, fica até um pouco mais difícil para mim, então fiquem à vontade, né, para sempre que tiverem algum comentário, algum questionamento, vocês fazerem aí, tudo bem? Tá todo mundo me ouvindo bem agora, não tá? Tá, sim. Eu tenho uma pergunta, professor. Pronto, pode mandar aí. O senhor falou das atividades, né? Eu acho que questionou se a gente teve alguma dificuldade, se está tendo alguma Isso, coisa no sentido. isso. Eu atrasei a minha, de fato, não a do fórum, mas a segunda, que o senhor Uhum, pediu um plano pedagógico, uma estratégia pedagógica, algo assim, isso. para o caso relatado no fórum. Uhum, É, infelizmente, não foi um relato, uma questão assim de não prestar atenção, é que realmente nos últimos dias eu estou meio abafada. E a sim. matéria do seu também começou junto com a última. E aí eu acho que eu fiquei na sensação de que uma começa quando a outra termina, sabe como é? Uhum, E aí eu perdi o prazo. Mas falei com a tutora, acho que ela interviu aí com o senhor, né? E aí o senhor prolongou, graças a sim. Deus. Minha pergunta é: os artigos que o senhor colocou, alguns falam muito sobre a questão das diferenças, né? E a questão da igualdade de direitos, mas não fala especificamente sobre, por exemplo, as questões PCD. Tem um específico que fala. Mas não tem nenhum que fale especificamente dessa questão PCD em sala de aula, na escola, né? Que venha a trazer uma ideia de perspectivas, soluções, né? Conceitos de dificuldades, nessa visão assim, né? De trazer esse olhar. E aí eu estou com uma certa, não vou mentir para o senhor, estou com uma certa dificuldade, fiz algumas pesquisas, de bolar essa questão da estratégia. Eu tenho uma percepção daquilo como solução como professora, mas uma coisa técnica em si, né, aprofundada diante de estudos, de conceitos, eu não tenho. E senti certa dificuldade na pesquisa para construir uma coisa conceituada, fundamentada, né? Eu queria colocar isso. Certo. Vamos lá, Emanuel. Primeiro, assim, a gente tem que meio que escolher, né, o que a gente vai colocar no portal, até para não assustar, porque se a gente de fato for colocar o material necessário mesmo, né, que a gente precisaria para a disciplina, provavelmente quando vocês colocassem o olho ia dizer, meu Deus, quem é que consegue, né? É muita coisa para a gente abordar nessa disciplina, porque a disciplina, por mais que ela traga, né, essa expressão inclusiva, educação inclusiva, dando ali num primeiro momento a gente voltar, né, necessariamente para as questões de PCDs, essa inclusão que essa disciplina trata, ela é a inclusão total, né, e restrita, ou seja, ela aborda todas as questões de raça, de gênero, né, questões LGBT, questões do pessoas idosas, enfim. A gente está falando de uma inclusão social geral,
né? Então, imagina se a gente tivesse que colocar todas as leis relacionadas a isso, todo o material, né, ou parte de material que fala de cada uma dessas questões, então o portal ia ficar muito carregado. Por isso você falou que encontrou uma, eu tentei ali pegar um pouco de cada coisa para que não ficasse muito carregado o portal, mas que ao mesmo tempo tivesse pelo menos uma base inicial, né? Então, a primeira parte do seu questionamento, eu concordo contigo, mas realmente não tinha como a gente colocar, porque senão ia ficar muito. O portal ia ficar bastante carregado, né? Então a gente dá ali uma prévia para que depois, de acordo com a necessidade, a gente vá buscando outros trabalhos, outros artigos, enfim. A proposta, embora ela pede esse embasamento, a ideia que ela seja exatamente mais nessa sua ótica, nessa sua visão, como você colocou, né? A proposta do trabalho é essa mesmo. É claro que você vai precisar fazer ali um embasamento técnico, mas, né, o que a gente quer é essa visão pessoal e profissional, então, do seu cotidiano. Então, quando você diz o que eu tenho é da minha experiência, é isso que a gente quer. A proposta pede exatamente isso, né? Então, quando a gente fala para embasar, basicamente, utilizando o material que está no portal, já seria o suficiente, mas se você quiser fazer uma pesquisa maior, mais aprofundada, tudo bem. Mas, quando você pega ali o fórum, né, que pede para que você relate uma situação, né, de uma exclusão ou de alguma situação de discriminação, essa proposta vem logo em sequência pedindo que você procure ali, tente encontrar uma solução daquela situação que você apontou no fórum, está pedindo uma solução que abrange ou que, né, exclua ou acabe com aquela situação que foi narrada lá no fórum. Então, é como se fosse uma continuação, né? Uma atividade é continuação da outra, aonde na primeira você aponta o problema, na segunda você indica ali uma possível solução, ou, né, pelo menos que amenize aquele problema. Então, é algo do seu cotidiano mesmo, é algo bem direcionado. É claro que você pode usar o material para fazer ali um embasamento teórico, mas o cerne da questão, o que a gente realmente vai avaliar é a situação de cotidiano, é a sua experiência de cotidiano mesmo. Entendi. Ficou claro para você, então? Sim, sim. Minha dificuldade foi porque foi um caso específico de educação especial, né? Sim, Dentro da sim, sim. questão PCD. E Aham. aí tem um artigo falando sobre educação especial, mas não tem um artigo que dê um embasamento nessa educação especial, Entendi. né? O próprio estatuto, né, da pessoa com deficiência, eu acho que ele é bem completo, ele já seria ótimo para você utilizar aí como embasamento. Certo, ok. E minha outra dúvida é sobre o artigo que eu li, que eu fiquei curiosa, na verdade, sobre discriminação positiva. Eu nunca ouvi falar disso. Me desculpe os colegas se eu estou sendo muito leiga, muito burra. Eu Ah, leio, viu, professor? Mas eu nunca ouvi falar sobre isso. Foi a primeira vez. E eu, tipo, fui ler o conceito assim umas 3 vezes e ainda procurar, porque eu não. Eu entendi assim, não sei se eu estou correta, que veio muito dos movimentos antirracistas lá dos Estados Unidos, né? Ações contra essa questão do preconceito das minorias, né? E aí, agora eu queria entender assim, por que esse nome? Por que essa nomenclatura? Discriminação positiva. O positivo é em que sentido? Eu fiquei me questionando, né? sim. É uma A verdade curiosidade que eu queria questionar o senhor, só é, para falar um pouco uhum. sobre isso. A gente está vivendo, né, essa nova, são novas situações, né? A gente está vivendo aí uma nova sociedade aonde não só, né, alguns costumes, a gente está tendo que conviver realmente com novas nomenclaturas,
né? Algumas nem tão novas, né? Porque realmente a gente não tinha a mesma convivência com elas, né? Que é o caso dessa, ela nem é, né, tão nova assim, mas a gente passou a conviver com uma série de novas nomenclaturas, né? E que algumas de tranquilo para entender e realmente outras, né, até pela própria, como você mesmo coloca, né? Como que se dá aí uma discriminação positiva, onde é que está a positividade da discriminação. Então, de fato, só puxando mesmo para o que diz, né? Tem que fazer uma leitura e puxar para o que diz, né? A todo o texto e todo o contexto para você saber por que ela carrega esse nome. E eu achei importante colocar esse tema também no meio dos nossos trabalhos aí, exatamente para isso, né? Para que a gente passe a conhecer alguns termos que não são tão conhecidos dentro dessa atual conjuntura que a gente está vivendo, né? E para ficar claro que, na verdade, não só as práticas, mas também as teorias, e vice-versa, né? Nem só as teorias, como também as práticas, elas cada dia vão estar mais presentes no nosso cotidiano, né? Principalmente em sala de aula. Essa semana também eu fui surpreendido com outro termo, eu não me recordo dele aqui agora, mas essa semana um estudante do IFBA também me trouxe uma outra nomenclatura que eu fiquei, meu Deus, o que é isso? E eu precisei ter que correr para pesquisar para saber o que era. Eu não me recordo agora, mas é algo também extremamente novo, né, que foi criado, mas é mais uma das nomenclaturas que a gente vai ter que trabalhar. Mas no decorrer da aula a gente vai estar falando sobre isso e aí a gente vai esclarecendo essas nomenclaturas que elas vão aparecer aqui no decorrer do material aos pouquinhos. Então, quando chegar no momento lá, se você se sentir contemplada pela resposta, tudo bem, senão a gente pode retomar novamente nessa parte aí, tá? Alguém mais tem alguma coisa? Eu posso iniciar o material, porque assim, a ideia é que eu tenho um material rápido para a gente passar, eu fiz um resumão, né, do material para a gente discutir um pouco, e ao final a gente faz aí um discurso melhor, maior, um pouquinho, enquanto a gente fecha a aula. Então, eu posso iniciar aqui com o material e a gente vai debatendo, tá tudo bem para vocês? Tá sim, para mim tá ok. Pronto, eu vou compartilhar aqui o material. Então, agora mais do que nunca, eu vou precisar que vocês fiquem à vontade, porque né, agora eu vejo basicamente o material e não vejo chat nem nada, né? Gente, uma coisa que eu aprendi e que eu acho que facilita muito a vida da gente, né, como eu falei para vocês, além daqui, eu sou professor dos programas do IFBA, sou professor universitário no UNEB também, e, ultimamente, eu venho fazendo muito uso, né, das questões de IA, dessas questões de material, de sites interessantes para você tornar as aulas mais lúdicas, né, mais coloridas, mais divertidas. E acredito que seja aí outra também, um caminho que não tem mais volta, né? Então, a gente sabe que algumas pessoas ainda têm um pouco de resistência com IA, com internet, né, com material tecnológico. A gente sabe que tem pessoas que têm dificuldades com esses materiais, né? Eu acabei de concluir uma disciplina lá no curso de gestão em EPT, inclusive alguns dos estudantes aqui da docência fizeram a disciplina, e eu trabalhei com a disciplina, né, voltada para tecnologias digitais. Eu gosto muito dessa área, então eu sou adepto a essas tecnologias porque elas tornam tudo mais tranquilo. É claro que nós precisamos tomar muito cuidado, né? Existe toda uma ética, todo um cuidado para a utilização, mas, ressalvado isso, eu acredito que hoje a internet traz aí ferramentas maravilhosas para a gente trabalhar. Então, esse material ele é sempre trabalhado em cima disso, e eu sempre chamo a atenção das pessoas, né? São ferramentas muito boas para se trabalhar,
mas elas por si só, elas não servem para muita coisa. Não adianta, porque o chat GPT hoje faz tudo para a gente. Faz não, pessoal. Ele nos auxilia bastante, mas o ideal, né, é que a gente utilize essas ferramentas como complemento dos nossos trabalhos e não como ferramenta única, porque senão acaba gerando uma dependência, né? Essa dependência, por sua vez, acaba também tirando aquela responsabilidade que a gente tem nos trabalhos. Então, às vezes, eu recebo muito trabalho que as pessoas colocam, sequer tem ali um trabalho de dar uma conferida, de dar uma corrigida, para ver se de fato é aquilo mesmo. A gente sabe que essas inteligências nem sempre, né, vão pelo caminho que a gente gostaria que fosse. Então, assim, são ferramentas maravilhosas, mas que precisa de atenção, né? E que sempre eu gosto de estar utilizando esses portais, porque eles trazem aí, né, toda a questão de efeitos, esses negócios, então eu gosto muito de trabalhar com isso, certo? Então, vamos lá. A ideia aqui é fazer uma revisão do conteúdo que tem, né, na nossa disciplina. Eu tive ali aquele cuidado de sempre fazer aquelas 3 atividades, elas conversam diretamente com o material, e a ideia era que realmente a gente fechasse ali um entendimento da disciplina com as atividades, né, e com o material proposto. Então, eu trago aqui agora uma revisão desse material que foi colocado lá, para que a gente discuta um pouco sobre isso, e é claro que ouvir também a visão de vocês acerca, né, desses temas que são temas atualíssimos e que são temas hoje que quem está em sala de aula e quem está fora de sala de aula vai ter que lidar com eles no nosso dia a dia, né? Mas principalmente hoje, quem está em sala de aula tem questões extremamente desafiadoras, né? E eu até brinquei no encontro anterior que tem alguém, não sei se está aqui presente hoje, que é professora de AEE. Eu falei que a gente ia traçar um debate interessante hoje. Está por aí? Acho que não, né? Então, o que acontece? Hoje nós temos uma série de desafios para quem atua em sala de aula, e eu tenho que entender que vocês, né, em sua grande maioria, já estão em sala de aula hoje, e os que não estão, ao fazer um curso como esse, pretendem estar. Né? Oi? Então, nós temos hoje um desafio muito grande, que é exatamente, né, lidar com essas questões de inclusão. Tem situações que são mais tranquilas de lidar, mas tem situações que são extremamente complexas, principalmente quando a gente fala em situações de PCDs, né? Agora, com essa nova realidade de pessoas com transtorno do aspecto autistas, com TDAHs. Então, assim, tem toda esse desafio, né, que nós temos que lidar agora. Hoje eu estou no CAPNE, né, aqui no campus Irecê, e nós temos casos aqui que realmente desafiam a gente o tempo todo. Acredito que vocês também, aí nos seus locais de trabalho, já tenham aí algumas situações que fazem vocês refletirem, né, principalmente na hora do planejamento, na hora de planejar uma aula. Meu Deus, o que eu vou fazer com os meus 2, 3, 4, 5 estudantes, porque hoje, cada dia que passa, aumenta o número de estudantes especiais que a gente tem por turma, né? A gente tem que estar atento a tudo isso. Então, vamos lá. Práticas educativas inclusivas na EPT, teorias e didáticas, que é a nossa disciplina, algumas reflexões sobre a diversidade e inclusão na educação profissional e tecnológica. É claro que, pelo padrão do curso, a gente fala dessa inclusão na EPT, mas a verdade é que a gente está tratando aqui, né, de um modo geral, dessa inclusão em todas as etapas do ensino, em todas as modalidades de ensino, né? Então, abordando teorias. Oi. Rapidinho. É que tem alguns colegas que estão com o microfone aberto. Não sei se está chegando para o resto do pessoal, mas aí o que está vindo de fora está vindo. Pessoal que tiver com o microfone aberto, fechar aí, por gentileza. Isso, pessoal, eu peço aí essa gentileza, porque acaba realmente, às vezes, dificultando um pouco o entendimento dos demais.
Parece que... Isso, é Eliana, tá com o microfone aberto. Pronto, vamos lá. Vamos cooperar aí. Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo visualizar bem o material, não tá? Sim, professor. Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho sobre essas práticas inclusivas, né? É um caminho necessário, não há mais como a gente não pensar nessas condições de inclusão. E eu trago aqui que essa disciplina ela busca promover uma reflexão crítica, né? E quando a gente coloca essa reflexão crítica, eu volto lá na brincadeira que eu fiz com a professora de AE, porque hoje nós temos uma realidade que nós não podemos nos afastar dela, né? Essa realidade nós, como professores, precisamos adaptar os nossos planos de ensino para a realidade de inclusão. E o professor de AE tem a tarefa de nos cobrar sobre esse planejamento. E o que é que acontece? Nem sempre essa cobrança é bem-vinda, ou nem sempre essa cobrança é feita da forma correta. Então, isso vem gerando alguns atritos entre professores de AE e professores de disciplinas convencionais. Eu presencio vários, desde quando eu atuava na coordenação de recursos humanos e gestão de pessoas, que a gente já tinha alguns problemas relacionados a isso, e esses problemas continuam a ocorrer, né, em diversas situações, seja no ensino fundamental, ensino médio, seja na EPT, enfim, em todas as esferas, e que nós precisamos, né, fazer essa análise, fazer essa reflexão crítica e tentar, né, criar um meio termo aí, de maneira que haja um bom convívio entre professores de AE e professores de disciplinas convencionais, porque, querendo ou não, nós temos, né, hoje uma necessidade que é essa adaptação dos planos de ensino para que essa inclusão aconteça. Então, a ideia é que a gente encontre meios, né, de criar aí uma boa convivência entre esses dois profissionais, para que o estudante, aquele que realmente precise dessa inclusão, saia beneficiado de todo esse trabalho. Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho da teoria, né, da diversidade e inclusão, e aí a gente começa aqui pelas legislações, né, assim como foi colocado na nossa disciplina, a gente parte, né, inicialmente de toda a legislação que é feita em relação à inclusão. E aqui já começa, na verdade, o grande debate, né, porque as leis existem e, segundo as leis, elas precisam ser cumpridas, né, e as leis, às vezes, fazem algumas exigências que o ambiente escolar não consegue cumprir, seja física, seja de material humano, enfim. Tem leis que são aprovadas a toque de caixa e que obrigam as escolas, obrigam as instituições a cumprirem, né, sem dar o retorno necessário. E aí é onde já começa aqui o nosso debate. Seria interessante que a gente começasse aqui o nosso debate, para vocês falarem um pouco sobre a situação nos trabalhos de vocês, né? Se vocês enfrentam alguma situação de dificuldade de implantação de algum programa, algum projeto, ou até mesmo a aula que vocês pensaram, por falta de equipamento, por falta de estrutura física, por falta de conhecimento, porque a legislação, às vezes, por mais que ela conste lá a necessidade de uma capacitação, a gente sabe que na prática nem sempre chega, né, como a gente gostaria que chegasse ou como deveria chegar. E aí eu queria ouvir de vocês sobre isso, se alguém já teve ou já pensou em algo e desistiu por não ter exatamente o espaço ou a capacitação necessária, enfim. Quem gostaria? Professor? Sim. Então, eu não sei bem se encaixa
nisso que o senhor está falando da questão do espaço e tal. Porém, eu voltei à educação profissional recentemente, eu dei aula no passado, o ano todo, e aí retornei recentemente, quando fui convocada. E aí, ao chegar na escola, a sala de aula, né, foi disponibilizado para a gente uma lista com alguns alunos que têm dificuldades. Alguns que são PCDs, outros que têm Uhum. algum transtorno, algum déficit cognitivo. E aí, a gente tem que adaptar algumas coisas que a gente já faz para esses alunos da educação profissional, adaptar para esses alunos que têm essas necessidades especiais. E é um grande desafio, porque na educação profissional, principalmente nós que somos da área técnica, a gente pensa em desenvolver ali uma aula diferente ou uma metodologia, e aí a gente tem que contemplar, né, esses alunos. E nas turmas que eu peguei, tem uma aluna que tem um déficit cognitivo, né? E aí a gente tem que estar ali pensando, adaptando, e para a gente que não tem justamente essa ideia, esse espaço, né, de como proceder com esses alunos, a gente acaba sofrendo um pouco mais, porque a gente não quer excluir aquele aluno, a gente quer incluir ele, porém de uma forma que ele não se sinta, que ele não fique fora ali daquilo que a gente está fazendo, né? Porque se você põe algo muito complexo, esse aluno acaba tendo dificuldade de acompanhar, acaba se sentindo excluído. E como eu coloquei no meu relato, às vezes a própria turma exclui esse aluno, né? Fala, não, Sim. mas professora, essa aluna aí tem isso, tem aquilo, a gente não quer fazer trabalho com ela porque ela tem isso, tem aquilo. Então é muito complicado para a gente conseguir contornar isso, né? Tem que ter bastante jogo de cintura. E às vezes até alguns colegas também, professores, a gente sente uma resistência, né, de estar procurando formas de incluir esse aluno nas atividades. É bem complicado, viu? Nesse caso, você recebeu só a lista com os estudantes, não recebeu o que indicações de atividades para eles? Sim, tem as sugestões, no caso, né? Uhum, Seja ali uma letra maior, seja ali a questão de ter menos textos, né? De fazer uhum, questões mais objetivas. Mas, no meu caso, eu sou professora das áreas técnicas. sim. Então, a gente tem ali momentos práticos, tem aqueles momentos ali que tem questões mais científicas para se avaliar, e a gente acaba encontrando dificuldade de incluir o aluno nesse sentido, Sim. né? Como eu falei, é um desafio, né? E aí, quando a gente fala da legislação e dessa obrigatoriedade que a legislação coloca, entra algumas questões que levam a esse desconforto no nosso trabalho, como, por exemplo, questões de carga horária, né? Recentemente eu vi um debate entre, volto a usar a figura da professora de AE e os demais professores, porque a legislação diz que quando você tem estudantes com necessidades especiais em sala, a sua carga horária ela tem que ser revista, né? Porque não deixa de ser ali de ser necessário uma carga horária extra, né? Porque você vai lidar com uma situação adversa. Então, há muito essa discussão do professor, né, que alega que não tem ali dentro da sua carga horária um horário extra para lidar com essas questões de criar uma atividade diferenciada, né, mexer no seu plano de ensino para favorecer aquele determinado estudante, porque ele alega que a carga horária dele, dentro da legislação, já está ali no máximo permitido, né? E que, nas palavras dele, ele não vai trabalhar mais, né, do que o necessário. Sim, Então, verdade. a própria Inclusive, legislação, pode falar, sim, inclusive eu entrei agora na semana de provas. Perdão, professor, que tá com delay, viu? Não quis lhe não, cortar, fica não. tranquilo. Eu entrei na semana de provas já. E aí, eu aplicava as provas nessa turma dela. Então, tinha sempre que o professor mandar ali a provinha com o nome dela separado. E aí, como eu cheguei agora com o barco andando, né? Eu apliquei um diagnóstico de turma. Eu sempre gosto de fazer isso nas turmas que eu entro, para ver ali o nivelamento dos alunos, né? Algumas metodologias que eles preferem, que eles têm mais facilidade para eu estar aplicando ali nas aulas. Normalmente quando são muitas aulas por turma. E aí eu notei que essa aluna, ela não respondeu, né? Eu deixei questões bem abertas, perguntando ali a opinião dele sobre alguma coisa, sobre algumas coisas do curso. E essa aluna não respondeu. E aí depois foi que eu fui saber que ela tinha essa dificuldade, né? Aí o que foi que eu fiz?
Falei, como é algo que eu vou estar ali pontuando, né, dentro da sala de aula, eu vou fazer o dela de uma forma diferente. Vou chamar ela no momento extra à aula, para não atrapalhar. Vou sentar com ela, vou fazer essas perguntas para ela de forma oral, mais simples, né, para ela estar me respondendo ali, verbalizando para mim, para eu estar analisando a opinião dela com relação a essas coisas que eu coloquei e até como ela se porta frente aos questionamentos que eu fiz. E aí vou estar avaliando ela dessa forma. Então é um momento a mais que eu vou ter que estar tirando para não deixar de incluir ela nesse diagnóstico de turmas. Sim, sim, exato. E aí é isso, né? Nem todo professor, às vezes, tem ou quer ter esse tempo a mais para essa, né, para esse tipo de trabalho extra, porque é uma atividade extra, né? É preciso, né, que haja essa atividade extra para que esse estudante, de fato, seja incluído. E aí, quando às vezes a gente fala da questão da inclusão, ela precisa ser repensada em alguns casos, é exatamente isso, porque eu já levantei esse questionamento, né, no IFBA algumas vezes. Será que de fato a gente está fazendo a inclusão da forma correta, ou a gente está seguindo leis, né, tentando seguir leis, ou mesmo, né, tentando mostrar para a sociedade que a gente é uma instituição inclusiva, mas será que na prática a inclusão que a gente faz está correta? É essa a forma de fazer inclusão? Né? Então, eu já levantei esse questionamento algumas vezes e, claro, trazendo algumas situações. Né? Nós recebemos, por exemplo, no início desse ano, nós recebemos um estudante um estudante com TEA grau 2 suporte, aonde ele para controlar um pouco, às vezes, ele precisa deitar no chão, né, literalmente no chão, dentro da sala de aula, e ficar ali. Ele tem que colocar alguma coisa no rosto dele, ou cobrir o rosto dele com uma camiseta ou alguma coisa, uma toalhinha, e deixar ele lá por 10, 15 minutos para que ele se regule. Né? Então, assim, é uma situação estranha para os demais colegas, é uma situação nova para eles e que acaba assustando. Inclusive, eu fui abordado algumas vezes por pais, né, na rua, né, querendo saber se era seguro os filhos deles ficarem com um estudante com esse tipo de comportamento, se o comportamento dele não era agressivo, ele tem compulsão alimentar, então, quando ele vê pessoas com comida, ele tende a tentar tomar. Então, será que a instituição ela está preparada para receber esse tipo de estudante? Será que os profissionais também estão preparados para receber esse tipo de estudante? Então, eu acho que a gente tem que criar essas discussões para a gente tentar, né, trazer algumas soluções minimamente possíveis, né, porque senão esse processo de inclusão ele fica realmente a desejar. E aí eu gostaria de ouvir aí quem tem algum contraponto ou complementação do que eu estou falando. Professor, boa noite. Boa noite. Desculpe, eu quase que atropelo um pouquinho o seu final de fala, é porque eu não vejo aqui nesse aplicativo, no Teams, a questãozinha da mão para levantar. Aí eu tem essa opção, que eu não vejo aqui, porque aí às vezes a pessoa tem que entrar. Não, tem, mas está tranquilo. Pode entrar, porque assim, como a gente falou, como às vezes também, até para mim aqui fica, quando eu coloco os slides, acaba ficando sem visualização, eu deixei claro que pudessem interferir a qualquer momento, não tem problema não, pode ficar à vontade. Eu quero fazer uma pergunta e quero dar uma contribuição diante da sua resposta. Da sua pergunta aqui, de relação à inclusão, se está sendo realmente feita na forma que deve ser realmente realizada. Primeiro eu vou fazer minha pergunta. Sobre a questão que o senhor estava falando aí em relação à carga horária, quando tem um aluno, né, do público de educação especial, eu já ouvi falar, mas alguém já me disse que não, que quando tem um aluno, eu já ouvi falar isso, quando tem um aluno do público da educação especial, né, que é pessoa com deficiência, ou TGD, né, transtornos globais do desenvolvimento, ou então superdotação ou altas habilidades,
existia uma lei que poderia reduzir a quantidade de alunos na turma em relação à quantidade de pessoa, né, desse público da educação especial. Mas depois eu soube que não existe, mas eu vi o senhor falar agora em relação à carga horária. Que lei é essa? Essa lei eu desconheço, né, em relação de que redução de carga horária, ou então extensão da carga horária que vai ganhar para poder ganhar alguma coisa, eu não sei, eu desconheço essa lei aí. E na prática, eu não vi ainda nada escrito sobre isso. Eu gostaria que o senhor colocasse, me dissesse a lei para poder até me apropriar dela. E em relação à contribuição, em relação à aplicação da inclusão, de fato, eu acho que nós estamos muito engatinhando ainda, tá? Existe até boa vontade, mas muita coisa ainda sem aplicação de direitos e leis, né? A começar das escolas, muitas escolas, a pessoa, público-alvo da educação especial, não tem nenhum acompanhante quando precisa, é uma dificuldade quando consegue um acompanhante, é para aqueles que realmente precisam, tem outros que não precisam, né? Mas para aqueles que precisam, adaptação, uso de tecnologias assistivas é muito aquém, às vezes não tem nem disponibilidade delas, né? É muita boa vontade, pouca ação e muito desconhecimento dos direitos dos alunos que têm e também daquilo dos deveres, né? Que nós também, como docentes, precisamos ter para, de fato, fazer a inclusão, não só docentes, mas toda a comunidade escolar em si. Sim. Em relação à pergunta que você fez, como eu te falei, eu cheguei e presenciei toda essa discussão, né, em uma reunião. E confesso para você que não tive tempo de me apropriar de fato, né, dessa lei que, inclusive, o professor citou lá. Na verdade, não foi nenhuma lei, foi um decreto. Depois eu vou me apropriar desse decreto, se é que realmente, né, ele existe, que como você falou, você procurou, não encontrou. Mas eu vou fazer esse levantamento, inclusive junto a esse professor, e aí eu vou acrescentar esse material no portal, tá? Eu coloco lá de uma forma, se eu encontrar realmente essa lei, eu coloco ele lá de uma forma destacada, de maneira que não só você, como todos os interessados possam acessar ela. Ok? Certo? Ednei? Ok, obrigado. Eu só botei no mudo para não atrapalhar aqui. Pronto, maravilha, então. Eu vou ver isso, porque, como eu te falei, eu presenciei essa discussão, né, durante uma reunião, mas ainda não fui me apropriar realmente dessa lei, desse decreto, né, e como é que está o texto lá, né, porque pode ser também que ele esteja fazendo uma interpretação que o beneficie, né? Então, Isso eu vou eu dar uma nunca olhada vi. em tudo isso. Pronto. Nunca vi, e gostaria realmente, se tivesse, saber, né? Eu sou pai de duas crianças, dois filhos, um rapaz e uma criança com deficiência, é público-alvo da educação especial, e tem muitas vezes que eu estou me apropriando, outras eu já conhecia, outras eu estou conhecendo, e para mim é importante que eu saiba também, para poder usar aqui com meus filhos e também aplicar com os meus alunos em sala de aula, alguns do público-alvo dessa educação especial. Sim, sim, é extremamente importante, né? A gente sabe, às vezes, de alguns direitos básicos que a gente tem, mas, às vezes, muitos desses direitos também ficam ocultos, né? E a gente, às vezes, tem o direito, mas não sabe ou não foi informado devidamente, às vezes, pela própria instituição que deveria informar, até porque, em alguns casos, não é benefício para a instituição, então por isso que às vezes eles acabam deixando a coisa meio oculta, e é bem importante mesmo que a gente sempre esteja atento aí a essas leis e as mudanças que essas leis também sofrem, né? Elas estão sempre sofrendo aí alterações que é preciso a gente ficar sempre atento. Mais alguém, pessoal? Bom, vou mandando então, lembrando que sempre que tiver alguma interferência pode ficar à vontade, né? Então,
a gente falou um pouquinho da legislação, e aí foi bom que ele trouxe aí uma situação que a gente vai, nova para a gente já correr atrás, né? Vamos, então, passar aqui para essa parte dos princípios mesmo, né, de diversidade e inclusão, que esbarra exatamente no questionamento que eu fiz, né? Os princípios da diversidade e inclusão não são apenas éticos, mas também fundamentais para a construção de um ambiente educacional que respeite e valorize a pluralidade. Ao promover práticas inclusivas, escolas e instituições de ensino contribuem para a formação de cidadãos mais conscientes e empáticos. Então, quando a gente traz as teorias, as legislações, todo esse arcabouço, né, teórico que a gente traz falando de inclusão, das questões de inclusão e diversidade, a gente percebe que as leis, num primeiro momento, parecem ser muito bem pensadas, né? Elas parecem ser bem amarradas a uma situação real, só que quando a gente pensa em trazer essas leis, né, e esses princípios e toda essa parte teórica para a prática, ela não parece ser tão tranquila, né, como o Dri colocou aí. Como pensar isso? Às vezes a gente pega uma lei, pega, né, uma legislação e diz, aqui diz que é obrigatório isso, que é obrigatório aquilo, mas como é, né, que eu vou colocar isso na prática? Né? Como que eu pego um estudante que não fala, ele não fala não porque ele é mudo, mas porque ele tem ali uma dificuldade de linguagem muito grande e ele tem uma dificuldade enorme de lidar mesmo com a fala. Ele tem comportamentos semelhantes a comportamentos animais mesmo, né, com traços de agressividade. Nós temos estudantes aqui que, de forma impulsiva, sem que ninguém perceba, ele levanta e agride um colega de escola, agride um professor, né? Ele agride quem ele quer agredir, simplesmente por entender que ele não gostou daquela pessoa. Então, como que lida, né, com esse tipo de situação? Como que um professor em sala de aula lida com esse tipo de situação? Um professor agredido por um estudante desse, o que ele faz? Né? O professor, quando a gente ouviu o professor, ele disse que estava de costas, recebeu ali, né, a agressão de costas e virou com aquela vontade de revidar. Quando virou, viu que era o estudante, né, com o transtorno e parou, né, e ficou ali. O que eu faço agora? E essa agressão continuou, os estudantes tiveram que entrar na situação, tirar, afastar. Então, como que a gente lida com isso, né? Qual a preparação que a gente recebe como professor em sala de aula para lidar com isso? Então, são questões que nós precisamos debater. Eu sempre digo, a gente tem que tomar muito cuidado com a romantização, às vezes, né, de algumas coisas, porque senão a gente cai naquela história de que, não vai acontecer, ou não vai acontecer comigo. A verdade é que acontece e até com frequência, até porque hoje está aumentando significativamente o número, né, de estudantes com algum transtorno ou alguma deficiência em nossas escolas. Eu lembro, por exemplo, o nosso campus, o ano passado nós tínhamos ali 20, 25 estudantes, né, com essas características. Hoje a gente já tem mais de 60. Então, está sendo muito rápido esse aumento. E essa necessidade da gente se preparar, ela é muito grande. Então, a gente tem que estar sempre atento a tudo isso. E aí é onde a gente tem que pensar, né, nessas práticas educativas inovadoras. Quais são essas práticas? Né? Como que a gente vai se preparar para tudo isso? A gente até tenta, né, uma pós-graduação, um curso e tal. Essa pós-graduação, como eu falei no primeiro encontro, eu achei essa pós-graduação espetacular, porque ela traz ali uma visão muito boa para quem é bacharel, para quem não tem ali, né, uma parte pedagógica para trabalhar em sala de aula. Ela auxilia bastante, mas nós sabemos que ainda é limitado, sobretudo nas questões de inclusão. Né? Por isso que eu solicitei para vocês ali no fórum
né, que vocês trouxessem situações, né, de problemas com inclusão, porque a gente sabe que elas existem, né? E o que é que a gente vem fazendo, quais são os mecanismos, quais são as ferramentas que a gente tem para lidar com isso, e nós, como profissionais, né, nós estamos engajados, né, nessa causa, a gente está, de fato, preocupado com essa inclusão, ou a gente só está fazendo ela porque é obrigatório, porque a lei obriga, porque a instituição diz que a gente tem que incluir, enfim, né, é um debate que nós precisamos fazer e que é necessário, para que a gente realmente faça essa inclusão, não só de papel, mas uma inclusão inclusiva, né, ampla e restrita. Então, mais uma vez, eu peço aqui a cooperação de vocês para que a aula vire realmente um bate-papo, né, para que alguém traga aí alguma situação, né, para que a gente possa estender esse bate-papo, para que não fique esse monólogo, não gosto de aulas nesse sentido. Então, convido aí mais um colega para trazer alguma situação ou algo que contribua com a aula. Boa noite, professor. Boa noite, Margarete. Eu quero trazer uma situação de inclusão que, para mim, como bacharel, né, eu fiquei me perguntando como é que poderia acontecer isso. Uma escola de curso técnico, segundo grau, e que os alunos que são incluídos, né, muitos deles não sabem ler, tudo bem, deficiência tem uma pessoa para acompanhar. Mas essa situação de deficiência, eu não sei nem falar, assim, a pessoa não sabe fazer o nome, não tem discernimento, é bem limitado, mas já está no primeiro ano. E aí o professor fez uma prova, ele faz a prova, por exemplo, tem várias alternativas, ele assina todas as alternativas, ele não tem discernimento do que ele está fazendo ali. Às vezes é para escrever alguma coisa ou marcar, ele pinta. Então, você vê uma deficiência realmente bem ativa. As pessoas, o AE acompanha, mas aí ajuda de outra forma, que também não pode, né, fazer o exercício por ele. Tem um que aprendeu a escrever agora, não lê. E a gente faz essa inclusão social, tudo bem, mas aí o professor é obrigado a passar, né, a considerar o que foi feito numa prova, a ter que dar uma nota. Eu fiquei muito pensativa em relação a isso. O que o senhor me disse? Ou alguém? Margareta, essa sua colocação, ela é extremamente importante e ela é interessante porque ela também foi parte do debate de uma reunião que a gente fez recente, né? Tratando exatamente disso, né? O que a gente está fazendo é inclusão, né? Qual é a definição de inclusão que a gente quer de fato, né? Porque se a gente pensa numa inclusão aonde eu quero que o meu estudante seja incluído e seja entendido, seja acompanhado e seja comparado com os demais de alguma forma, eu preciso, né, que esse estudante, ao ser inserido, que ele minimamente faça as atividades, né, que são preconizadas para aquela disciplina, para aquela atividade, enfim. Então, eu preciso que ele, e aí a gente vê essa dúvida, né, que, na verdade, paira sobre a sua cabeça e, basicamente, todos os professores, né, por que eu sou obrigado, como professor, a criar um mecanismo de avaliação de um estudante se eu sequer entendo qual é a necessidade daquele estudante, como é
que tipo de deficiência ele tem, como que é o agir daquela pessoa. Quando você coloca aí que você sequer sabe definir a deficiência que ele tem, né? Essa é a dificuldade. Alguns deficientes, algumas pessoas com alguns transtornos, a gente não sabe nem definir direito, né? Porque quando eu coloco, por exemplo, que nós temos um estudante que ele não fala, ele só repete uma determinada palavra, por exemplo, quando ele quer comer, ele repete comida, 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 né? Então, ele somente repete uma palavra, e então ele não tem o atributo da fala, ele não tem o atributo da escrita, ele não tem o atributo da leitura. No entanto, ele está fazendo um curso técnico, né? E aí, como é entregar um diploma técnico para um estudante desse, depois de 4 anos, né, sem que ele saiba ler, escrever, entender minimamente as questões técnicas de um curso técnico, né, porque, na verdade, as atividades que ele faz são atividades de pintura, né, e que não são pinturas necessariamente. Então, assim, são coisas aleatórias. Então, está certo essa inclusão? É aí que entra realmente essa questão, né? Então, como você coloca aí, eu sou meio suspeito porque eu estou envolvido com tudo, então eu vou mais para o lado, eu sou meio que um professor de AEE mais enjoado ainda. Então, é por isso que eu gosto de estar ouvindo, né, a turma, estar ouvindo os estudantes para ver, né, como que eles lidam com isso. Então, alguém fique à vontade aí para falar um pouco sobre essa questão, sobre essa angústia que Margarete coloca. Se fosse uma inclusão social, é até aceitável, né? Porque ele está ali, vai socializar com outras crianças, né? Vai fazer, deve conviver ali com as crianças. Inclusive, o primeiro ano é um estudo na escola que eu estou, integral. Então, ele entra 8 da manhã, sai 3 da tarde. Beleza, está fazendo um social ali, mas considerar que essa criança vai passar por uma avaliação igual aos outros, que a professora vai ter que, não sei, chegar no final do ano, de repente, dizer, não, a gente tem que ver o que é que vai fazer conselho de classe, não sei o quê. É meio complicado essa situação. Isso. E aí a gente tem que fazer exatamente esse malabarismo mental, né? Nós estamos falando em inclusão social ou nós estamos falando em inclusão educacional, Pois né? é de ler na sua mão. Exatamente. Então, eu acho que a instituição educacional precisa pensar, né, em como fazer, porque a inclusão social a gente faz na sociedade, que também perpassa por a escola. Mas e a inclusão educacional? Porque eu entendo que o papel da instituição escolar é também fazer uma inclusão educacional, né? E essa inclusão está sendo feita? Essa é a grande questão. Mas Ednei está com a mão levantada, eu não sei se é porque ele levantou e não baixou, ou se ele quer responder aí ao questionamento de Margarete. Eu quero falar um pouquinho. numa escola técnica de primeiro ano, né, segundo grau, é que vai fazer esse letramento, todo esse trabalho, aí já teria que ser algo mais específico. Exato. Diga, Ednei. Professor, assim, pelo pouco que eu conheço, como eu falei, né, tenho 2 filhos nesse público-alvo de educação especial. Assim, a questão de Margarete falando aí, primeiro, tem que ter uma articulação, né, da direção da escola, coordenação, professor de AS, se tiver na escola, e o professor regente, no caso, que é Margarete. Porque, assim, a socialização, sim, mas a questão, as atividades terão que ser adaptadas. Ela não pode fazer as atividades iguais a que faz com os outros, né? Primeiro, a escola tem que ter um laudo do aluno, não que seja obrigatório para fazer a matrícula, né? A lei não obriga a isso, mas é importante que a criança, o jovem, o adolescente, ele tenha um relatório médico para informar qual é
à deficiência da pessoa. Esse aluno aí, pelo que ela falou, pelo que eu pouco entendo, ele deve ser uma pessoa com deficiência intelectual. É o que chama. Intelectual, A questão não é Isso. visual, deficiência física, nada disso. É É o intelectual. que chama. Intelectual. Então, assim, se primeiro é o laudo. Para saber, em cima do laudo, o professor de AE, né, ele vai fazer a avaliação do aluno também, junto com o professor regente, o trabalho é conjunto aí, coordenação, para ver, ele vai dar sugestões de atividades que possam ser adaptadas de acordo com a deficiência daquele aluno, e aí o professor regente, orientado pelo professor de AE, vai fazer a adaptação. Né? O processo tem que ser assim, porque assim, se pegar o aluno, largar dentro da sala de aula, o professor sem laudo, sem nada, não pode. O que é que você acha? Não pode. A gente está falando do primeiro ano técnico. Aí eu tenho matérias específicas, tenho física, tenho matemática mais avançado, tem várias matérias que, não sei, a adaptação não vai resolver, sabe? Não, a adaptação resolve. Agora, você tem que ser orientada a como fazer a adaptação. O nível, claro, vai ser outro nível. Você não vai cobrar igual ao que você cobra aos alunos normais. E outra coisa, a depender desse aluno aí, necessidade dele, ele ainda pode ter direito a um profissional de apoio escolar, que fica ao lado dele, ali, ajudando a fazer as atividades. Entendeu? A depender da situação dele, eu não sei qual é, mas aí o médico, ele tem que prescrever lá se ele vai precisar de suporte, ou então o próprio professor do AE vai analisar e vai, esse aluno precisa de um suporte na sala de aula. Aí a escola vai ter que conseguir um profissional de apoio escolar para poder acompanhar ele dentro da sala, para te dar um auxílio na hora das atividades. Tem que ter todo esse processo aí. Porque se for só largar o aluno lá dentro, se vira professor, aí isso não é inclusão também. É o que eu acho, viu, gente? E aí a gente entra exatamente naquela questão que foi levantada lá no início, né? Que fala da discriminação. Oi. Licencinha aí, só um instantinho, assim, só para... eu estava acompanhando aqui e eu fiquei com as dúvidas em relação à fala do colega, porque, assim, ele fala do profissional de AE para acompanhar o professor e ajudar o professor a adaptar, mas quem faz esse trabalho não é o profissional de AE. O AE é o apoio escolar, que atua com o aluno que não tem autonomia. O profissional que atua como professor para adaptação de atividades, de acordo com a necessidade que o aluno precisa, é o ADI. Inclusive, Margarete, eu não lembro de onde que Margarete é professora, mas, por exemplo, aqui no município, né, nós não temos ADI nas escolas, nós temos o profissional AEE, que hoje a gente chama, que a gente chama de cuidador, mas é o profissional de apoio educacional, né? Que esse é o profissional que auxilia os alunos que não têm autonomia ainda na escola, são alunos que têm dificuldade de locomoção, que ainda usam fraldas, que eles não conseguem ir no banheiro só, eles não conseguem se alimentar só, eles precisam de fato ser adaptados à rotina da escola. O profissional que atua dentro de sala de aula com o professor, inclusive no auxílio de adaptação de atividades, é o ADI, que é outro profissional totalmente diferente, são necessidades totalmente diferentes. O meu é estadual, Helder. É aqui no estado? É do estado, E o estado tem ADI? De AE, mas acompanha os meninos especiais. Mas são profissionais de apoio no desenvolvimento de ações autônomas desses estudantes, não é isso? Sim, atividades também. Ah, entendi. Aí tem o de Libras também. Ah, não, mas aí o intérprete de Libras, ele já é um profissional especializado, ele não é aí, entendeu? Ah, então tem os dois. No estado e no município tem essas questões dessas nomenclaturas. E aí... Agora, professor, só um minutinho aqui. Vamos lá, tá ótimo, tá maravilhoso. Me perdoe aqui
ação aí, só para responder a colega aí. Sim. Eu não disse que é o professor de AE que vai fazer adaptação, ele vai fazer orientação. O profissional de AE, ele não vai fazer adaptação. Ele vai fazer uma orientação junto ao professor o professor regente. Quem faz a adaptação mesmo, a obrigação da adaptação, é o professor regente. Ele vai ser orientado, mas quem vai fazer a adaptação não é o professor de AE. É isso que eu quis falar. Não sei se fiquei... Mas o profissional de claro. AE, Ednei, dependendo, por exemplo, Margarete é do Estado. Eu não sei bem como é a divisão desses profissionais no Estado, mas no município, por exemplo, o profissional de AE, ele dá o suporte aos alunos que não são autônomos. Eles podem ajudar esses alunos com a tarefa e tudo, dentro de sala de aula com os professores, podem, mas não é o suporte equivalente ao suporte que um ADI dá, que é o Não, mas profissional, é entendeu? Eliana, né? Eliana? Elda que está falando. O Elda, troquei, eu sabia que era com E. Sim, Elda, mas o professor de AE, ele não é para dar suporte em sala de aula, não. Ele vai atender o aluno no contraturno. O professor AE não entra em sala de aula para Mas aí fazer você nada está com o falando aluno. no nível do Instituto Federal? Não, eu estou falando o que o profissional do AE em qualquer área. Se você pegar... Não, professor, talvez você esteja confundindo a nomenclatura, mas não é não. Estou falando professor de AEE. Eu estou falando isso porque eu já fiz algumas pós sobre AEE e cursos também eu já vi que o professor de AEE, ele tem a sala de multifuncional, muitos recursos, ele não entra em sala de aula para ficar com o aluno na sala do professor regente, ele não entra, ele atende no contraturno. Se o aluno estuda de manhã, o AEE ele tem à tarde. Se ele estuda à tarde, matriculado, ele vai para a sala de multirrecursos pela manhã. O professor dele é esse aí. Ele é um professor formado nisso, para trabalhar. Ele não é um professor que está ali para Você auxiliar, está não. falando do psicopedagogo. Não, é mesmo, porque já tem, o professor deve saber aí que os institutos agora já fazem concurso para essa área, docente na área de AEE. Já tem os cargos para AEE, é uma área docente, como matemática, história, geografia, entendeu? O professor ele trabalha numa sala multifuncional de recursos, tá? Para poder, os alunos vão lá no contraturno participar do AEE. Ele serve para complementar os alunos com baixo rendimento, assim, que não tem condições, e suplementar os alunos de superdotação e altas habilidades, é um suplemento. E para os alunos que estão aquém, como um aluno com deficiência intelectual, por exemplo, que fica aquém, um aluno Down, né? Que também que tem deficiência intelectual, eles vão complementar no AEE, mas e também ele não faz atividade que o professor regente passa, não. Ele faz uma atividade ali de dar uma estrutura para que o aluno consiga acompanhar dentro do nível dele, entendeu? O AE não faz atividade para o professor regente, ele não entra na sala do professor regente, ao contrário, ele trabalha numa sala específica no contraturno. É isso que o professor do EFOS faz, entendeu? Lá na escola, tem uma sala deles, ele faz o apoio, aí o contato do professor com eles e deles com o professor, de acordo com a necessidade. E tem alguns, que aí eu não sei a nomenclatura, como a Elda disse, que acompanham diretamente esses alunos da parte de DAO, eu já vi DAO, tem educação especial de Libras, aí ele fica dentro da sala com ele. Esses ficam. Segundo a eu queria fazer uma colocação, estou aguardando vocês, que o debate está ficando bom, professor. Tá ótimo. Vocês estão falando aí da nossa preocupação toda dessa divisão de trabalho de profissionais para a formação desse estudante, né, com deficiência ou que precisa da inclusão, né, em todos os casos, mas especialmente com o que tem alguma deficiência. Mas eu fico pensando, eu que sou engenheira civil, né, já sou da área técnica mesmo, eu fico pensando no mercado de trabalho, que a EPT prepara também o humano, a pessoa e tudo mais preparado para o mercado de trabalho. E o pós? A minha preocupação é que a EPT tem o quê? Tem áreas extremamente perigosas,
né? Tem cursos que preparam, que estão para formar profissionais para trabalhar na construção civil, na elétrica, e várias profissões que são perigosas, né? Então, são trabalhos insalubres que de fábrica, de locais que vai ter que ter pessoas assim com estabilidade emocional, pessoas com consciência do seu próprio corpo, né? Para estar naquele ambiente. Inclusive, tem a necessidade de usar EPI, a necessidade de usar todos e agir com procedimentos, né? Para a questão da segurança da própria pessoa do local de trabalho. E eu fico pensando que essa inclusão é tão benéfica, mas, ao mesmo tempo, lá na frente, será que esse jovem formado vai ter inserção no mercado? Né? Porque eu acho que tem que também ter um pensamento pós. Será que o projeto pedagógico que está pensando nessa inclusão está pensando no depois, quando ele sair do curso, se vai ter tipo um diálogo com as empresas, um incentivo às empresas que acolham, que empreguem esses profissionais também, como tem um trabalho social de várias empresas aí com mulheres, com negros e tal. Mas no caso desses alunos especiais, né? A gente vê nos mercados, eu vejo assim, o que eu mais vejo são assim, alguns supermercados, né, que tem esses profissionais que estão lá dentro do caixa já, né, já fazendo alguma atividade, eu já vi em banco, mas assim, nessa área técnica, que é a área de indústria, que é a área de fábrica, que é a área de construção civil, dessas áreas mais, vamos dizer assim, perigosas, eu ainda não consegui enxergar um profissional assim. Está começando e para mim está sendo muito novo isso. E me preocupa, sabe? Eu mesmo, cada um que for meu aluno passar pela minha frente, vou ficar me preocupando lá no futuro, pensando, quando ele for trabalhar, será que, né, tudo isso vai gerar frutos mesmo ou vai ser uma frustração? Então, a gente tem que pensar com essa realidade, com os pés no chão, se realmente todo esse trabalho, todos esses profissionais que estão se dedicando, se realmente vai ter êxito, né, na formação e se essa pessoa vai conseguir se inserir, né, de fato, para ser um profissional, né? É isso. Oi, uma só colocação. Eu estava aqui pensando, né? Assim, primeiro que o quão é bom a gente fazer, né, essas pós-graduações, a gente participar dessas disciplinas, exatamente para a gente participar desse debate, né? Olha que debate interessante que a gente está proporcionando aqui agora, e olha a quantidade de questões que a gente levanta, né, e que a cada questão levantada surge um problema novo. Então, a gente parte de uma série de nomenclaturas, AEE, ADI, profissional de apoio, é uma série de pessoas. Então, a gente começa pelo seguinte, nós não temos nenhuma padronização, que era para ser um básico. Então, como você pode ver, o Estado trabalha de uma forma, o federal, o Instituto já trabalha com outra forma, o município já tem outra forma. Recentemente eu conversei com uma cuidadora que diz que basicamente o que ela faz é uma espécie de inclusão, que nem inclusão social não é, porque os pais deixam o estudante lá na escola, ele não vai em sala de aula, ela fica com ele nos pátios da escola o tempo todo, né? Ele não tem ali um momento em grupo, ele não tem, então nem a inclusão social é feita, né, dentro da escola. Imagina a inclusão educacional. E aí uma traz a questão, na minha visão, também crucial, né? A gente tem todo esse cuidado, a gente está sempre preocupado com essa inclusão, seja social, essa inclusão educacional, e aí tem todo aquele zelo, uma série de profissionais envolvidos na escola. Você tem o caso do IFBA, e aí eu pego a fala de Ednei, realmente, hoje nós já temos o profissional de AEE como um professor concursado, já tem concurso para isso. Esse profissional realmente ele trabalha no contraturno e a função dele é elaborar propostas, né, de como lidar. Ele faz uma escuta desse deficiente e dessa pessoa com transtorno e dos familiares, e com base nessa escuta, ele faz ali, ele monta uma proposta, né, do que mais ou menos dá para trabalhar com aquele estudante e apresenta aos professores. E, automaticamente, ele também fica nesse suporte no contraturno, e hoje nós temos equipes que são, inicialmente eles eram terceirizados, agora eles são bolsistas, que são contratados exatamente para fazer essa parte que Elda mencionou, que é aquele profissional que acompanha o estudante que não é autossuficiente, né, a ir num banheiro, a fazer suas necessidades, enfim, né, fazer esse acompanhamento mais direto ao estudante. Então, hoje, não é o profissional de AE que faz isso, é uma equipe, né, essa equipe ela é montada de acordo com necessidades, ou seja,
a quantidade de estudantes que vai solicitar esse tipo de acompanhamento, é o estudante quem solicita esse tipo de profissional, e aí, de acordo com a demanda, a gente vai contratando ou abrindo bolsas para esses profissionais. Né? Então, mas a gente percebe que nem uma padronização a gente consegue. Né? Então, a gente está muito distante ainda de uma inclusão que de fato funcione. E aí, quando o Ilma traz, tá, a gente se preocupa na instituição ensino, né, e lida ali durante 4 anos com esse estudante, e em nome da inclusão, em nome da legislação, em nome de uma série de questões, a gente entrega um diploma de técnico para um estudante desse. Né? É um técnico em informática, é um técnico em eletromecânica, é um técnico em biocombustíveis, é um técnico em em vários. O IFBA, por exemplo, oferece uma gama gigantesca de cursos e várias escolas técnicas espalhadas por aí. Como vai ser esse profissional lá no ambiente profissional, lá no chão de fábrica? Como que vai lidar com ele lá? Né? Será que as empresas, como que as empresas vão lidar com esse tipo de profissional? Será que eles vão contratar esse profissional? Ele também está, né, sob o guarda-chuva da lei, mas a gente sabe que, nesses casos, eles conseguem burlar a lei para evitar, né, que esse profissional chegue. E quando ele chega, né, como o Ilma coloca, né, como que vai garantir a segurança desse estudante como profissional? Como é que a gente garante? Você imagina um estudante num curso de elétrica, por exemplo, ter que subir num poste, ter que fazer, né, passar por situações ali de risco e de perigo. Como que é aquela pessoa que até então ele estava sendo acompanhado para fazer suas necessidades humanas, em um momento, e no outro momento ele tem que passar por situações de risco para exercer uma profissão, né? Então, ela tem toda a razão quando ela diz que fica arrepiada quando pensa nisso, e são desafios que nós precisamos pensar, precisamos discutir. E aí entra a questão que lá atrás alguém questionou, não me recordo mais, que perguntou por que do termo, né, discriminação positiva. Na discriminação negativa, a gente aponta ali, a gente fica apontando os problemas e tentando brigar e dizer que está errado. A discriminação positiva é isso que a gente está fazendo aqui, é entender que existem os problemas, mas, ao mesmo tempo, procurar, né, situações que melhore aquele problema, que traga benefícios. Por isso que é chamada, né, de discriminação positiva, e que a gente ia tratar aqui, que eu falei que não quis falar no início, porque a própria discussão levaria a gente a isso. Então, discriminação positiva é isso que nós estamos fazendo aqui agora, é a gente entender que existem esses problemas, que existem essas desigualdades, mas tentar apontar soluções de maneira que a gente, pelo menos, amenize tudo isso. Aí tem Ednei e Ilma com a mão levantadas, vamos ver aí quem é que começa, vejam aí. Vai lá, Ilma, fala, e depois a Ednei com. Oi, professor. Não, o senhor contemplou bastante minha fala, é exatamente isso, porque a gente já sabe os riscos que tem, né, no ambiente de trabalho, as exigências, as empresas querem lucro, dentro dessas formações aí, desses cursos que o senhor falou, realmente são ambientes que não são competitivos, tem muitos procedimentos para o ambiente de trabalho, para ter segurança para si e para todos. E a gente realmente, eu fico tentando vislumbrar, pessoa, sabe, esse profissional num ambiente desse. Mas a gente não pode perder, né? Ficar descrente, a gente tem que estudar no sentido de tentar buscar soluções, ou que tenha incentivos, ou que tenha toda uma conscientização, porque a gente sabe que tem o ESG, né? Que as grandes empresas têm que ter uma responsabilidade social, né? Então, vamos pensar nas grandes. As grandes têm essa ideia de fazer um trabalho social, de acolher, de tentar levar para a sociedade algum ganho, né? Então, pode ser que nesses casos aí a própria empresa já tenha essa consciência e já adapte esse profissional de um trabalho lá dentro que ele consiga e que não gere risco para ele. Mas e no dia a dia, né? Se ele for autônomo ou se for uma empresa menor, alguma coisa, aí a gente não sabe nem como amparar e nem como ele vai ser, né, inserido. Mas é isso. Eu vou tirar a mão levantada que eu esqueci, para não ficar parecendo que eu quero falar novamente. Ednei.
Sim, professor. E só completando o que eu estava falando, que eu me lembrei aqui depois, só falando que o, o professor do EE, ele ainda vai, aquilo que eu disse, aquela articulação com a família, por meio de uma pesquisa, né, de uma entrevista, uma anamnese, para conhecer, de fato, analisando o que a família vai trazer do estudante, mais o que o laudo do médico informa, para ele fazer o planejamento, que é um PEI, né, que é um documento, né, de um plano educacional individual, para que auxilie o professor regente, no caso, pegando o exemplo de Margarete, para que ela saiba como deve conduzir, né, o processo, não é? É isso aí. E conforme o que eu falei, o profissional de apoio escolar é o termo que está usando na LBI, né? Não foi nada do que eu imagino, não. É o que está lá, o termo está lá. Profissional de apoio escolar, que é aquele que fica dentro da sala, ele vai auxiliar tanto na parte de higienização, caso ele precise, né, ir conduzir ao banheiro ou coisa assim, como na parte também de atividades ali em sala, né, para poder ajudar ele a fazer uma leitura, uma atividade que o professor tenha passado, nessa situação aí. E o que a colega Ilma está falando aí, eu creio que seja por esse meio também, professor. Pela questão de as políticas públicas serem criadas para dar incentivo a essas empresas, incentivo fiscais, quem sabe, para que esses profissionais possam ser absorvidos no mercado de trabalho, sabendo que a empresa vai absorver uma pessoa com deficiência, com uma certa limitação, e ela vai ter que adequar, junto com outros colegas dele na mesma área, que não tenha deficiência, o que ele vai poder fazer ou não, né, dentro das suas capacidades, que não venha trazer nenhum risco, nem de perigo de morte para ele, no caso de a parte da elétrica, né, por exemplo, ou um problema também para a empresa, né, de problema econômico ou estrutural da empresa. Então, eu creio que deva ser por essa linha aí, porque as políticas públicas vai visar justamente o que é maior, que é a inserção dessa pessoa, né, na sociedade, né, já que o trabalho ele é um princípio educativo. Exato. Eu penso assim. Como eu falei, o desafio é enorme e eu descobri, por exemplo, nesses últimos 2, 3 anos, que existem duas figuras de AEE, inclusive, né? Nós temos o AEE teórico e nós temos o AEE prático, ou seja, nós temos aquele AEE de universidade que concluiu um curso e que é mais teórico, então ele segue à risca o que ele viu na teoria ali, e nós temos um profissional de AE que vem de uma clínica, vem de uma prática cotidiana, que são duas realidades totalmente diferentes dentro de uma instituição de ensino. Eu vi isso na prática dentro do IFBA, né? Então, aquela mais teórica, ela tem ali uma tendência a ter um trabalho mais tranquilo dentro da equipe. Já aquela que vem da prática tende a ter um problema maior, porque ela vem de uma prática que os professores não têm e não conhecem. Então, nós tivemos problemas enormes no campus, por exemplo, com profissionais que achavam que os professores não sabem nada, não entendem nada. Primeiro que isso tudo é muito novo para a gente, né? A gente pensa nesses processos mais robustos de inclusão, sei lá, de 5 anos para cá, de 2020 para cá, não sei, talvez até menos, né? Então, está todo mundo aprendendo, está todo mundo buscando meios de atualização. Você vê aí termos que começam a surgir que a gente não conhecia, né? Então, do nada me aparece aí discriminação positiva, começam a aparecer profissionais, né, de ADI, de AEE, enfim, tudo muito novo. O que a gente precisa é exatamente, ao invés de ficar jogando, sou eu, não é fulano, a gente vai ter que se unir e chegar em um consenso, né? A gente precisa fazer essa inclusão, mas ela precisa ser funcional, né? Porque não adianta, como a gente traz aqui, aí eu retorno aqui um pouquinho para o meu material para a gente andar, porque eu gostaria, por isso que eu gosto desse tipo de encontro, porque ele gera uns debates bem interessantes,
mas é uma pena que a gente não tem muito tempo, jazinho, quando a gente pisca, o tempo já foi embora, né? Então, vamos avançar um pouquinho aqui no material, só para a gente ver se a gente consegue concluir aqui esse nosso encontro. Então, eu trago aqui algumas coisas sobre dados que a gente estava falando, né? Porque quando a gente pega os dados hoje que fala sobre essa inclusão, principalmente na educação profissional e tecnológica, e por que a gente tem que dar um ênfase na educação profissional e tecnológica? Porque os institutos, pelo fato, né, deles trazerem ali uma estrutura melhor para lidar com isso, a procura está sendo realmente maior, né? Porque nós sabemos que hoje os institutos federais, embora ainda precária, têm uma estrutura, né, que não se compara ainda às estruturas do Estado e dos municípios, né, em relação tanto à estrutura física, como a suporte profissional, como a equipamentos mesmo, né? Hoje, nosso campus ele já tem ali equipamentos que permitem uma inclusão bem mais robusta, enquanto que algumas instituições sequer têm o básico, como um piso tátil, né? uma identificação em braille. Então, a gente ainda está muito distante de uma inclusão realmente funcional. Essa é a grande verdade. Então, aqui eu trago rapidamente algumas legislações que trouxeram aí, né, deram luz, deram foco, mas isso aqui, como eu falei, é só um resumo do material que está lá, né? Então, temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que acabou ali sendo o pontapé inicial para que esses direitos fossem garantidos. Depois tivemos a Constituição de 88, que também traz, né, de uma forma mais aberta, e que depois algumas outras leis complementares foram trazendo aí, na minha opinião, ainda muito lento, né? A gente ainda tem muito que avançar nessa questão das leis, da legislação de inclusão, né? Ainda temos deficiências enormes nessas leis, né? Uma das críticas que eu faço, por exemplo, quando a gente pensa em concurso público para deficiente, né? O deficiente tem que concorrer em igual condição aos demais candidatos. Meu Deus, como que um deficiente concorre em igual condição, né, num concurso público? Então, eu acho que isso deveria ser revisto, né? Mas já tem a vaga específica para o deficiente, tá? Mas tu concorre em igual condição com os demais. Então, se existir uma regra de corte lá de 50%, 60% no concurso, você é abrangido por essa regra, né? O que eu não acho justo, porque você imagina um candidato com a fibromialgia, que tem que estar levantando a cada momento, e por mais que ele peça uma hora aí, mas ele tem hora extra, meu Deus, e o desconforto daquela pessoa. Então, eu sempre defendi que, embora tenha a vaga, as provas, toda a estrutura do concurso deveria ser voltado para os deficientes, e não que ele concorresse em igualdade com os demais. Eu não vejo aí aonde é que está, né, aonde é que um deficiente consegue concorrer em igualdade com os demais, né, para uma vaga. Eu acho desconfortável. Mas faz parte da inclusão. Não enxergo dessa forma e gostaria, inclusive, se alguém tiver uma visão contrária à minha, né, manifestar até para a gente gerar um debate aí, porque, na minha opinião, é equivocada essa visão do deficiente concorrer em questões de igualdade em concurso público. Bom, então a gente avança aqui falando um pouquinho dos princípios de igualdade, como eu falei, acabei de trazer isso daí, né? Pode falar. Eu acho que, pensando nessa situação que você falou do concurso público e tudo, Sim. Eu acho que quando fala deficiência, eu acho que vai ter que mudar esse termo futuramente, porque quando a gente falou deficiência, aí antigamente só se tinha deficiência física, né? Então isso ficou, a deficiência. Mas aí a gente já está falando de outros tipos de deficiência que já não é mais física. Física você consegue controlar, ter uma pessoa para ver por você, para ouvir por você. Mas e aí essa deficiência intelectual, como a Ednei falou, né? Então, a gente começa a ter outro tipo de visão em relação à deficiência. Exato.
e que tira ainda mais, né? Passa a excluir ainda mais, porque, como a gente falou, e aí volta de novo para a questão que Ilma levantou, né? A gente tem que tomar cuidado, porque o estudante de hoje é o profissional de amanhã. Então, se a gente não pensar no mercado de trabalho, que na verdade mercado, ó, se a gente não pensar no mundo do trabalho e na inserção desse profissional nesse mundo do trabalho, eu entendo que toda essa ação acaba sendo inócua, né? Porque vai para onde esse profissional depois que ele conclui? Qual vai ser, onde é que ele vai ser inserido? De que forma ele vai ser inserido? As empresas, elas estão sendo capacitadas para receber esse tipo de profissional com essa nova realidade, né? Porque, como a Margareth coloca, né, não é mais uma questão só de deficiência física. Hoje nós trabalhamos com uma série de outras deficiências e, inclusive, questões psicológicas também, né, que hoje afeta aí, né, 50% dos nossos estudantes. Se você pega hoje o número de estudantes que fazem uso de medicamentos tarja preta, medicamentos de controle de ansiedade e depressão, é assustador, né? Eu estou falando do Instituto Federal, mas eu acredito que é uma realidade em todas as esferas educacionais. Então, a gente outra coisa que nós temos que pensar também, né? Como é que a gente vai lidar com esse estudante lá na frente, enquanto profissional, né? Já fazendo uso dessa medicação toda, agora, ainda adolescente? Como que a gente vai lidar com isso? Porque é outra realidade preocupante e que, em menor tamanho, a gente não está dando muita atenção a isso. É outro desafio que nós temos também. Então, notem que em pouco mais de Professor, uma hora e meia... Oi, posso acrescentar? pode, Em deve. relação ao desafio dos alunos, né, que fazem uso de medicação, nós também temos outros desafios, pelo menos que eu vejo na escola, né, no ensino básico, no ensino fundamental 1, que tem os alunos que eles têm diagnóstico, eles têm laudos, mas eles não fazem o uso adequado, conforme prescrição médica da medicação que é necessária para que eles se desenvolvam. Por exemplo, eu tenho casos de alunos com diagnóstico de TDAH que a família não administra a medicação por N motivos, por não acreditar na medicação, não leva os alunos nas terapias alternativas recomendadas porque acha que essas terapias não ajudam em nada, ou porque procurou, tentou marcar a revisão, o acompanhamento, mas não conseguiu. Então, a medicação do aluno acabou, a receita venceu e aquele menino vai seguindo, sem medicação, né? Tem o pessoal que faz o uso, às vezes até indiscriminado, mas também tem o pessoal que tem a necessidade, mas que não está fazendo uso. E tem muita responsabilidade da família nessa questão aí, que já traz para a gente, dentro das escolas, outro desafio, que é lidar com essas especificidades, com crianças que não estão fazendo o acompanhamento adequado e não estão fazendo o uso adequado e orientado da medicação para que ajude no desenvolvimento escolar delas. Tem essas questões também. Tem. Elda, eu venho defendendo faz um tempo que realmente, quando eu falo da inclusão, da forma como a gente está lidando com a inclusão, que a gente tem que repensar, perpassa por aí. É o que eu sempre digo. A gente está muito focado e muito preocupado com o ambiente escolar, né? Mas nós não vamos conseguir fazer essa inclusão se a gente não levar essa preocupação para o ambiente familiar daquele estudante. A família ela precisa estar em sincronia, né, com a instituição, e a gente precisa levar isso também para o ambiente empresarial, né, para o ambiente profissional, porque senão, se a gente ficar focado apenas, como a gente colocou lá mais cedo,
vamos fazer adaptação aqui a gente consegue fazer com que o estudante não precise fazer determinada atividade desse jeito, ele vai fazer desse e tal. E como é isso na família? E como é isso lá no mundo do trabalho, né? Quando o meu estudante chega sonolento, como nós temos caso aqui de estudantes que chegam sonolentos, que não é aquela sonolência que dá para lidar, é aquela sonolência de você ter que providenciar um colchão para o estudante dormir durante todo o período de aula, e depois você descobre que o familiar está aplicando o medicamento fora do horário, que o familiar está deixando o menino ficar até meia-noite acordado e depois aplica Exato. o Isso medicamento lá acontece. 1 hora da manhã. Então, assim, nós temos que pensar nisso também. Se não for feito um acompanhamento familiar, né, deixando claro essa necessidade, né, desse trabalho em conjunto, nós vamos ficar secando o gelo, essa é a grande verdade. Concordo em número e gênero contigo. A gente vê muito isso no ensino fundamental, né? E uma das minhas funções é acompanhar, né? Fazer o acompanhamento com esses familiares desses alunos. E é triste, é horrível, na verdade, quando a gente escuta muito, né? Principalmente das mães, que são quem mais vão para a escola. O que é que eu posso fazer? Como é que eu vou fazer? Né? Não tem orientação que a gente dê, não tem nada que a gente fale, não tem caminho que a gente explique. Recentemente teve uma mãe, né, que ela foi viajar a trabalho e ela chegou lá na escola dizendo que estava entregando o menino na responsabilidade da gente. Como assim? Um menino TDAH, sem medicação há meses, né? Sem medicação há meses. Eu estou entre ele, é responsabilidade de vocês, porque eu vou viajar a trabalho, a minha filha tem 17 anos, eu não tenho quem tome conta dele. Então, enquanto ele estiver aqui na escola, no horário escolar, ele é responsabilidade de vocês. Né? Então, assim, é muito difícil. E senta com essa mãe, tenta conversar, né? E tenta procurar caminhos, e tudo que ela faz é abrir os braços e dizer: e eu vou fazer o quê? O que é que eu posso fazer? Tem essa Welder, questão também, por mais que a gente tente, né, acolher, trazer. Eu sei que não é o caso de todas as instituições, mas por mais que a gente tente acolher, trazer essa família para perto, né, para poder fazer esse acompanhamento, inclusive para poder fazer acolhimento e orientação, é, tem situações que realmente são muito difíceis de lidar. Welder, e você fala do ensino fundamental, né, que de fato é preocupante, mas o que preocupa é saber que todo esse percurso, basicamente o que está sendo feito não está resultando muito, porque você fala do ensino fundamental, aí a gente está tratando aqui do ensino médio, né, nas escolas técnicas, sobretudo nos institutos, só que aí eu também hoje eu atuo no NAI, que é o núcleo especializado da UNEB, de uma instituição superior, e lá eu tenho esses mesmos problemas. Lá eu tenho essas mesmas situações aí que você acabou de relatar. Então, o problema é mais grave do que o que a gente imagina, e é por isso que esse debate é importante, né? Nós precisamos, e quando eu falo nós, eu estou falando nós, instituição de ensino, eu estou falando nós, pais, né? Nós, familiares, e nós, profissionais do mercado, do mundo do trabalho, porque essa situação ela está sendo, não sei, não diria negligenciada, mas ela não está sendo acompanhada da forma que deveria, porque se ela parte de lá do fundamental e ela chega no ensino superior, significa que também ela está chegando lá no mundo do trabalho. Então, não está havendo filtros. E isso é muito preocupante. E nós temos que lidar com isso de uma forma, né, mais próxima e mais preocupante, porque a situação preocupa. A situação preocupa. Gente, eu vou só aqui, a gente falando desses desafios, né, no qual a gente está tratando. Então, pessoal, na verdade, esse material que eu trouxe, como eu falei para vocês, ambiente, inclusive acolhedor, só a parte teórica mesmo, ali um pequeno resumo, né, de tudo que foi trazido dentro do material que eu ofereci, que a gente ofertou lá, né? Aqui eu trago o papel da EPT nessa inclusão social, ou pelo menos na tentativa, né?
com algumas fases, a fase do diagnóstico, que é quando a gente realiza, na verdade, o óbvio, né, que a gente sabe que esses problemas já existem. Essa questão do desenvolvimento das políticas, eu acho que a gente ainda está engateando, precisamos crescer e desenvolver muito mais rápido, né? Um gargalo que nós temos ainda, que é a capacitação dos educadores, por N motivos, por mais que existam algumas ofertas, às vezes nós não temos tempo de acompanhar. Então, a gente se inscreve em um curso, está sempre querendo participar, mas a correria do dia a dia, a própria dinâmica social está impedindo que a gente, às vezes, se capacite como deveria, né? Como é que a gente, com a carga horária, às vezes, enorme, tendo que lidar com situações como essa, de ter que adaptar plano de ensino, adaptar currículo, e ainda, por fim, ter que lidar com capacitação, nem sempre a gente tem o tempo que deveria ter, né? Quando a gente fala de implementação de programas de acompanhamento, acabei de falar, está faltando, a gente está pecando aí em algum momento, porque essas pessoas, esses estudantes, eles estão passando sem filtro, e eles saem do ensino fundamental, vão para o ensino médio, saem do ensino médio, vão para o ensino superior, e depois vai para o mundo do trabalho. Agora, é complicado, porque eu tenho um estudante de 6º período, por exemplo, do curso de administração, que eu me pergunto o que aquele estudante está fazendo lá, porque ele não sabe, basicamente, ler e escrever. Então, como é que tu entrega um diploma de nível superior a um estudante que deveria estar fazendo, nesse momento, está fazendo ali um trabalho de alfabetização? Então, como é que a gente lida com isso, né? E aí entra na questão da avaliação, quando fala de avaliação e ajuste. Como é que a gente vai fazer a avaliação de um estudante como esse, né? Como que a gente avalia um estudante como esse? Cadê Ednei? Ednei, você está por aí ainda? Me diga aí, eu quero te ouvir em relação a isso, Ednei. Como que a gente faz, né? Nessas situações, como é que a gente, ao enxergar um estudante, já quase concluindo um curso superior, que ele não tem capacidade de leitura e nem de escrita, mas que o mercado exige isso, né? Como é que a gente faz? Deixa eu jogar essa bomba aí na sua mão para ver se você segura. Jogou uma bomba para cima de mim, né, professor? Foi porque você está mais próximo, você convive, né? Está aí bem mais. Você já disse que tem aí crianças com deficiência, então eu acho que você é alguém para dar uma pincelada nisso daí. Na verdade, eu vou dar eu tenho pouca experiência, né? Assim, eu tenho mais prática com os meus meninos, meus próprios meninos, do que na escola. Mas assim, ó, atualmente eu tenho uma aluna, uma estudante em sala. Atualmente eu sou professor de matemática e trabalho na rede municipal de Camaçari. Sou professor e eu tenho uma aluna lá que ela tem uma deficiência intelectual. Mas ela é uma deficiência intelectual moderada, tá? Mas ela lê com dificuldade. As 4 operações ela faz com muita dificuldade, mas faz mais um pouco mais usando o concreto da adição e subtração. E multiplicação e divisão ela não consegue desenvolver. Ela é 9º ano, tá? Vai para o ensino médio. O que é que eu faço nas provas dela? Eu faço uma prova adaptada. Eu pego o mesmo conteúdo que eu dou para a turma, mas eu faço uma prova adaptada. Se eu vou exigir, por exemplo, um exemplo aqui, eu estou trabalhando agora recentemente com estatística com os meninos, tá? Analisar gráfico, tabelas. Tá? Na prova que eu fizer para ela, o que é que eu vou pedir da análise de gráfico? Eu vou pedir para dizer para mim qual é o tipo de gráfico, o nome do gráfico, um exemplo. Ou então eu boto um gráfico também bem simplesinho, um gráfico de barras, para ela poder me dar qual é o valor mais alto ali na relação àquela informação que está no gráfico. Ela vai olhar lá o gráfico maior e vai dizer o valor. Tá? Ou seja, eu coloco um nível bem mais apropriado para ela, em termos de avaliação de adaptação. Tá? Agora, em relação ao mercado de trabalho, aquilo que eu disse, né, aqui aos colegas,
eu acho que aí tem que ter realmente não só uma política de inclusão nas escolas e universidades, né, na área da educação, mas também tem que se fazer uma política de inclusão dentro do mercado de trabalho, né, com incentivos fiscais, para poder essa pessoa ela ser inserida socialmente, né? Porque a questão de trabalho, é um princípio educativo e tal, para poder ela ser inserida. Agora, sim, claro que ela vai ter limitações, ela vai ter que agir, ou vão ter que cobrar dela dentro das limitações que ela pode responder. E ela tem que estar consciente disso, né? Um profissional, a pessoa com deficiência, saber ela que está inserida tal, mas ela vai fazer dentro das condições que ela pode responder. A gente não vai jamais colocar algo acima das condições que ela consiga resolver, porque aí também não é inclusão. Aí seria só uma integração, né? É o que se bate muito hoje em dia. Se fazia muito antes, era integrar, colocar uma pessoa lá, jogava lá e a pessoa se virava, fique lá. Mas hoje em dia a inclusão é isso, você fazer essa adaptação toda, não só educacional, né, nas atividades, mas uma adaptação arquitetônica, atitudinal, e tudo isso são barreiras, né, que a gente tem que derrubar para que isso seja uma realidade. Mas aquilo que eu disse logo no início, nós estamos ainda engateando, temos muita coisa a aprender. É por isso que há diferenças nas adaptações aí, o Estado age de uma forma, o município de outra, a rede federal de outra. É porque também as pessoas não conhecem as leis para saber como é que vão colocar em prática. E outra coisa, porque é muito novo. Como o senhor falou aí, tem 5 anos aí a questão do Instituto, é coisa muito nova. Então, é aquela coisa de olhar a lei e ir pela tentativa e erro, né? Colocando dentro de um norte, mas tentando, errando, aprendendo, corrigindo, tentando, errando, aprendendo, corrigindo e aperfeiçoando. Pelo menos é assim que eu acho que deve ser feito, né? E eu faço assim com meus alunos, que são desse público de educação especial, eu faço uma adaptação. Cobro o mesmo conteúdo, agora dentro do nível que eles podem me responder, porque eu já conheço ali em sala de aula. Perfeito. Elda, você tinha levantado a mão, você quer fazer alguma complementação? Eu ia complementar em relação ao que ele estava falando sobre a questão da inserção no mercado de trabalho. Aqui no polo petroquímico, existe, inclusive as ações começou com fomento do governo do estado por questões de financiamento também, né, de investimentos. Então, todas as empresas daqui do polo petroquímico, elas têm a cota de inclusão, né, de pessoas portadoras de deficiências. Há 20 anos atrás, eu já trabalhava com pessoas surdas mudas, né? Pessoas com dificuldade de locomoção, mas essas pessoas, elas eram, na indústria, o que acontece? Essas pessoas são adaptadas, né? Algumas atividades são adaptadas às especificidades dessas pessoas. Nem todas as atividades conseguem ser adaptadas. Então, também acontece muito delas ficarem em atividades que não necessariamente precisa ser adaptada, mas que, dentro das especificidades delas, elas consigam executar sem prejuízo. Realmente carece de determinados conhecimentos. No meu caso, por exemplo, eu não sei dizer em relação a nível de Estado, a nível federal, em relação a leis, mas eu sei que aqui em Camaçari, no polo petroquímico, nas indústrias do polo petroquímico, existe essa política de inclusão de pessoas com deficiências e tem, né, o que as empresas chamam de cotas. Eles precisam, de acordo com o número de funcionários que eles têm, eles precisam contratar um determinado número de pessoas, né, portadoras de necessidades especiais. Verdade é que a lei, ela existe, não é nem tão nova, né? Mas, infelizmente, ela não é cumprida como deveria. Infelizmente, também é assim como muitas outras coisas, existem as leis, mas nem sempre elas são fiscalizadas como deveriam, né? Então, hoje, quando a gente fala em inclusão, eu acho que o PCD é um dos mais prejudicados nessa questão de cotas, porque dificilmente você vê as empresas respeitando, e aí, infelizmente, você vê as próprias instituições que trabalham pregando, né, a inclusão, lidando
questões. Nós tivemos recentemente concursos públicos, por exemplo, tanto do IFBA como da UNEB, que foram embargados por conta de não cumprimento de políticas de cota, né? Então, a gente está meio que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Então, como que a gente vai lidar com isso? Como que a gente vai lutar contra isso se os próprios órgãos que a gente está inserido têm problemas com esse tipo de situação, né? A gente percebe tentativas de burla da lei no que tange a questões de políticas de cotas dentro das instituições de ensino. Então, isso acaba dificultando ainda mais esse processo, né? Essa é a grande verdade. Pessoal, chegamos aí, né, a um momento, já extrapolamos um pouco o que foi pensado para esse encontro, mas é porque realmente deu aí eu já esperava, né, que fosse haver aí um debate bem interessante, só que superou minhas expectativas. Eu acho que a gente fez um debate bem interessante aqui, a gente conseguiu entender bem a proposta da disciplina. Eu acho que o debate foi bem interessante, né? Conseguimos levantar aí uma série de problemas e situações e temos a consciência de que é preciso melhorar, e eu acredito que a gente esteja no caminho, né? Através de um curso, através de uma capacitação, tentando criar mecanismos aí que facilitem essa inclusão. Eu acho que é isso, né? E aí, se alguém tiver algo para acrescentar, e aí a gente finaliza esse encontro, deixando claro para vocês que eu continuo à disposição. A gente está lá no chat, tem os tutores aí para dar o suporte, né? Então podem estar sempre entrando em contato com eles, que eles vão estar dando suporte para vocês, e caso não tenha uma resposta imediata, eles fazem contato comigo, eu respondo também muito imediato, né? Lembrando, só um instantinho, tá, Adriana? Lembrando que eu prorroguei as atividades do fórum e a atividade 2 aí da proposta pedagógica até o dia 31, até o próximo domingo. Então, repassem aos colegas, né? Eu estou preocupado porque no AVA aparece que são 166 estudantes. Até o momento, apenas 86 atividades foram entregues, então, repassem, reforcem. A gente não pode prorrogar mais esse prazo por conta do fechamento da disciplina em si, né? Nós temos a terceira atividade com o encontro presencial, e aí já tem uma outra disciplina para iniciar, a gente não pode prorrogar mais prazos, não por falta de vontade, eu prorroguei aí, né, o máximo que deu para me prorrogar, por entender que realmente o perfil do curso exige, né, essa dinâmica, porque todos nós, né, temos várias outras atribuições, mas agora a gente esbarra na questão da própria burocracia do curso mesmo, da própria lógica do curso, que tem outras disciplinas para serem trabalhadas, e aí tem essa questão dessas duas atividades prorrogadas até o dia 31, e temos a última atividade, que tem uma entrega, né, do texto, que é dia 5, e a apresentação do trabalho no dia 6, no encontro presencial. Está tudo muito bem explicado lá no portal. Adriana? Oi, professor, boa noite. A minha dúvida era sobre a apresentação do trabalho da última atividade, mas o senhor já falou que é presencial. Isso. É porque eu estava em dúvida se ia ser online ou presencial. Porque o curso, ele traz, né, como eu falei, esses cursos eles são muito amarrados em uma estrutura, né, por ser um curso em rede, e preconiza-se que haja esses encontros presenciais dentro de cada disciplina. Mas eu deixei muito, muito, muito à vontade para os tutores, né, verem de que forma eles iam conduzir esse trabalho aí. Então, está muito na mão deles, eles vão decidir de que forma, mas é claro que esse encontro presencial ele faz parte da dinâmica do curso. Então, ele vai acontecer no dia 6, deixei a forma de apresentação bem aberta, bem cheia de opções, né, para que vocês utilizem aí de diversas ferramentas. Os tutores vão direcionar tempo, enfim, toda essa parte de apresentação
está muito sob a dependência deles, eles estão bem tranquilos para realizar esse trabalho. Acredito que não teremos maiores problemas em relação a isso. E é claro que eles também já estão conscientes, né, da necessidade de vocês, então eles vão alinhar com vocês aí, trabalhar da melhor forma. O nosso intuito é que o curso se desenvolva da melhor maneira possível e que consiga aí ser adaptável às nossas realidades. Certo, Adriana? Certo, professor. Obrigada. Mas ótimo, minha querida. Gente, mais alguém? Eu queria. Boa noite, professor. Boa Eu sou noite. Jesseneide do Polo de Lauro de Freitas. Queria agradecer pela aula, que para mim foi muito gratificante, embora eu não tenha falado muito, quase não falei, mas eu participei como ouvinte e foi assim de muita valia para mim. E queria te parabenizar pela sua performance. O senhor tem o dom de ensinar e repassa muito bem os seus conhecimentos. Parabéns. Ô, Jesneide, eu fico tão feliz, sabe? É uma paixão minha, essa é a grande verdade, né? Então, sala de aula sempre foi minha paixão, gosto muito do que faço, sou extremamente dedicado realmente ao que faço, mas quando a gente ouve, né, depoimentos como esse, isso só fortalece, só enriquece nossas energias para que a gente continue. Muito obrigado, de verdade, minha querida. Fico extremamente feliz em ouvir. A gente sempre diz, né, que o maior pagamento que um professor pode receber são palavras como essas que você acaba de colocar aí. Né? Muito obrigado, de verdade. Isso faz com que Gente, a gente oi? prossiga melhor, né? Isso faz com que a gente prossiga e reveja os nossos conceitos, as nossas práticas, para melhorar cada dia, né? Então, eu acho muito importante dar esse retorno. Maravilha. Muito, Deus muito bom. abençoe o senhor. Amém, igualmente, minha querida. Amém. Gente, então é isso, né? Agradeço a vocês, né, por essa parceria, agradeço a todos aí, peço que se mantenham firmes até o final do curso, é um curso importante, é uma formação importante, né? Vai somar bastante na vida de cada um de vocês. Atuei como tutor desse curso, tive o prazer de acompanhar algumas turmas, então, assim, é um curso maravilhoso, espero que vocês levem desse curso vários conhecimentos interessantes e importantes para a carreira de cada um de vocês. É claro que é só uma complementação, mas é uma complementação necessária nas nossas vidas. Né? Então, agradeço a cada um, né, pelo tempo dedicado aqui. Daqui a pouco eu coloco essa gravação lá no AVA também. Mas espero que todos tenham uma boa noite, né? Fiquem todos com Deus e até um próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Certo, pessoal? Boa noite a todos e muito obrigado mais uma vez. Boa noite, obrigada, professor. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Tchau. Boa noite.